Olá, turma, bom dia ou boa tarde para quem assiste a videoaula na parte da tarde, ou boa noite para quem assiste mais tarde. Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana ao lado da mamãe ou ao lado de quem cuida de vocês. Espero que vocês tenham descansado bastante e vamos dar início a mais uma videoaula de hoje, tá? Antes de iniciarmos, eu preciso que vocês peguem o livro de geografia e o marca-texto na mão, tá? São as primeiras ferramentas da aula de hoje, necessárias para que a gente consiga entender a aula de hoje com proposta diferente. Eu preciso que vocês peguem livro e o marca-texto na mão, tá? Assim que pegarem, se organizarem aí, vocês vão abrir o livro na página 48, bom? A página 48 vai falar sobre a orientação. Quando alguém pede uma orientação a vocês, vocês prontamente respondem aquilo, ou dando uma localização, ou dando uma dica. Então, nossa aula de hoje será sobre a orientação no espaço geográfico, tá? Então, vamos ler aí o primeiro parágrafo da página 48. Quando viajamos de carro, ou andamos pela cidade ou pelo campo, podemos nos localizar e nos orientar por meio de vários pontos de referência. Uma construção, um parque, um rio, por exemplo. O ser humano sempre utilizou elementos da natureza ou construídos por ele próprio para se orientar. Mas quando os povos, muito tempo atrás, começaram a viajar por longas distâncias, cruzando desertos ou mares, como eles se orientavam? Então, hoje nós temos um instrumento de orientação muito preciso, o GPS. Então, se eu preciso sair do estado do Rio de Janeiro para um outro estado, ou dentro do meu próprio município, conhecer os bairros vizinhos, e eu não sei a localização ou endereço, eu posso acessar o GPS, tá? Que irá me levar ao destino ali, através do satélite. Mas antigamente, quando Pedro Álvares Cabral começou a viagem, né, a rota, período das grandes navegações, lá pelo Oceano Atlântico, pensando lá no período das grandes navegações, não tinha GPS para levar o povo europeu até as Índias para comprar especiarias, não. Então, Tiana, como eles se localizavam? Eles se localizavam através da rosa dos ventos, dos pontos cardeais, tá? Antigamente, esse ponto, esse instrumento, tá, de orientação era a bússola. Também nós tínhamos o quadrante. Então, existia, sim, um meio de localização no passado que hoje pouco é usado, porque os pontos cardeais normalmente, nos dias atuais, são utilizados em cartografias, nos mapas, tá? Então, pontos de referência é uma indicação que alguém dá a você, ou você dá para alguém, indicando o lugar, um local, um ponto de referência. Se eu perguntar a você assim, me diga um ponto de referência do Colégio Santa Mônica. Você pode me dizer que o Colégio Santa Mônica fica perto a um prédio comercial localizado na rua próxima à escola. Você pode dizer que ele fica localizado próximo à Rua do Fórum. Pode dizer também que ele fica localizado próximo ao Habib's. Você pode dizer que em frente ao Colégio Santa Mônica, ao lado, nós temos uma padaria. Então, existem vários meios de comunicação, tanto naturais como construídos pelo homem, que nos leva a qualquer lugar desse país, tá? Então, agora eu preciso que vocês peguem o marca-texto e vocês vão marcar de quando até pontos de referência. Vamos fazer essa marcação aí com o marca-texto. Após a sua marcação aí, vamos ler o segundo parágrafo da página 48. Observando a natureza, as pessoas perceberam que o Sol, a Lua e algumas estrelas podiam ser vistos de qualquer local. Foi assim
que começaram a utilizá-los para se orientarem e se localizarem. Alguns dos principais pontos de referência passaram então a ser determinados pela observação das diferentes posições em que o Sol era visto no céu. Então, muito antes dos portugueses iniciarem o período de exploração das grandes navegações pelo mar, muito antes, existia um povo aqui, tá? E como eles se localizavam? Se localizavam através da posição dos astros, o Sol, a Lua. Então, esses astros, né, celestiais, que indicavam esses povos antigamente, no passado, que dava localização, se eles estavam a norte, se estavam a leste, oeste, a sul, tá? Então, vamos observar aí a imagem que você tem aí no seu livro. Trajetória do Sol. Então, vamos entender uma coisa. Quando você acorda de manhã e você vai para a escola, você olha para o céu e você vê o Sol em uma posição. Quando você sai meio-dia e 10, você vai olhar para o céu e a impressão aparente que você vai ter é que o Sol se locomoveu. Ué, de manhã ele estava daquele lado e agora eu olho para cima e vejo ele em uma outra posição. Eu digo que existe um movimento aparente do Sol. Por quê? O Sol, ele nasce em um ponto, ele nasce a leste, nascente. Mas quando o Sol ele vai embora, ele desaparece, eu digo que ele está a oeste. O Sol, ele fica paradinho no lugar, ele não se move. Quem se move é a Terra. A Terra que faz todo o movimento, tá, em torno dela mesma e também em torno do Sol, chamada de movimento de rotação, é quando ela faz o movimento em volta dela mesma. Quando a Terra ela faz o movimento em volta do Sol, eu chamo movimento de translação. Então, eu quero que vocês marquem aí. O Sol, ele nasce a leste. Tiana, onde fica a leste? Na direção do seu braço direito. Então, na direção do meu braço direito, estende aí o seu braço direito. Estenderam? Nessa direção, o Sol nasce. Quando você estende o seu braço esquerdo para o outro lado, indica a direção, a posição em que o Sol desaparece. Então, o Sol, ele nasce a leste, nascente, e vai desaparecer, vai se pôr lá do lado oeste. Na frente, eu tenho o norte. E lá atrás, eu tenho o sul. Então, marquem aí, observem a localização do menino. Braço direito do menino, leste. Braço esquerdo do menino, oeste. Na frente do menino, norte. Atrás do menino, sul. Então, vamos marcar aqui as informações que nós temos ao lado. O lado em que o Sol aparece ao amanhecer é o leste, também chamado este ou nascente. Marquem esse primeiro quadrado. Após, vocês vão marcar o segundo. O lado em que o Sol desaparece ao anoitecer é o oeste, também chamado de poente. Marcaram? Por meio da observação das diferentes posições em que o Sol é visto no céu, é possível determinar os pontos de orientação, chamados pontos cardeais. Hoje nós temos o nosso GPS, né? Nosso sistema central de localização, de posicionamento de localização. Antigamente, o sistema de orientação era chamado de pontos cardeais. Os pontos cardeais indicavam o norte, que fica à frente, representado pela letra N. Indicava o sul, que ficava atrás, representado pela letra S. Indicava o leste, que fica do lado direito, representado pela letra L. Indicava também o oeste,
o lado esquerdo, representado pela letra O. Então, vocês vão marcar o último parágrafo aí, pois todas essas informações são essenciais, tá? Façam a marcação de marca-texto e abram o livro na página 49. Marcaram? Então, agora abram o livro de vocês na página 49. Rosa dos ventos. A rosa dos ventos é esse desenho que eu tenho aqui, ó, tá? É minha rosa dos ventos, onde indica os pontos cardeais e os pontos colaterais. Vamos ler. A rosa dos ventos é um símbolo usado para indicar os pontos cardeais, tá? Os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. E facilitar a orientação sobre a superfície terrestre. Então, os pontos cardeais têm como finalidade facilitar a orientação na superfície da Terra. Normalmente, a rosa dos ventos se localiza lá na cartografia, que nós estudamos na aula passada, lá nos mapas. Então, nos mapas, nós temos lá sempre o desenho da rosa dos ventos, indicando posição, orientação, tá? Entre as rosas a rosa do vento aí que você tem ao lado, nós temos os pontos colaterais, representados aí com letras vermelhas, bem aqui, ó. NE representa, tá vendo? Nordeste. SE, Sudeste. SO, vendo aqui, ó, o SO, Sudoeste. NO, Noroeste. Então, observe aqui na rosa dos ventos que entre os pontos cardeais eu tenho os pontos colaterais, que são combinações dos pontos cardeais. O objetivo dos pontos colaterais é dar uma localização mais precisa, mais certa, tá bom? Então, vocês vão marcar a rosa dos ventos até terrestre. Marquem com marca-texto aí. Após essa marcação, você vai marcar aqui, ó. Pontos colaterais são a combinação dos pontos cardeais e tornam a localização mais precisa. Vão marcar de pontos colaterais até mais precisa. Marcaram? Muito bom. Agora, essa atividade eu vou destinar para casa, tá? Vamos parar aqui, ó. Final da 49. Vamos falar sobre orientação e tecnologia. Atualmente, as pessoas podem se orientar utilizando equipamentos e smartphones, andando de carro ou brincando com alguns jogos eletrônicos. Você também já deve ter visto essa tecnologia ou feito uso dela. Mesmo com toda a tecnologia existente, você acha importante aprender a se orientar utilizando pontos de referência e lendo mapas? Por quê? Então, eu vou deixar um questionamento aí para vocês. Mesmo nós temos o sistema de GPS, satélites, os smartphones, várias tecnologias que nós temos existentes no mundo hoje, mesmo tendo todas elas à nossa disposição, é importante aprender os pontos de referência, cardeais, colaterais. É importante? Você acha importante? Vou deixar esse questionamento aí para você responder, tá bom? Você vai me responder isso no seu caderno. Mesmo com todo o aparato, toda a tecnologia existente, é importante eu aprender o ponto de localização? Bom, eu, Ana Paula, de extrema importância. Através da localização do Sol, eu consigo identificar os pontos cardeais
sem nenhuma tecnologia. Se eu olho para o céu e vejo o sol, eu sei que ele nasceu a leste, eu sei que ele está do meu lado direito, o lado oposto é o quê? Oeste. À minha frente, norte, e atrás, sul. Então, mesmo que você tenha toda a tecnologia à nossa disposição, como nós temos hoje, é importante sim aprender outros meios, outros pontos de referência. Abram o livro de vocês agora, a página 50. Abriram? A origem dos dias e das noites. Você e os colegas estudaram que durante o dia podemos observar o Sol em posições diferentes no céu. Esse percurso aparente é chamado movimento aparente do Sol. Olhem para mim. O movimento aparente do Sol é o que a tia Ana disse. De manhã eu olho para o céu, vejo o Sol em um lugar. Quando eu saio 12:30 da escola, o Sol parece que não está mais no mesmo lugar que eu vi de manhã. Quando você olha para o Sol mais à tarde, esse movimento aparente, a impressão que nós temos é que o Sol se locomoveu. Porém, o Sol não se locomove, tá? O que vai se locomover é a Terra. A Terra faz o giro, ela faz o contorno. É a Terra que faz o circuito dela. Ela gira em torno dela mesma e também ela gira em torno do Sol. O Sol ele sempre vai estar ali parado. Quem vai fazer o movimento é a Terra. Então, o movimento aparente, que você olha para o céu e você vê, a impressão que você tem que o Sol estava em uma posição durante um horário e outro horário em outra, eu chamo de movimento aparente do Sol, tá? Então, vamos lá. Você vai marcar você até Sol. Faço uma marcação de vocês aí. Após marcarem, vamos continuar aqui, ao lado da marcação. Porque, embora tenhamos a impressão de que ele, o Sol, realiza uma trajetória no céu, na verdade, o Sol não se move em relação à Terra. O Sol, ele não se move, tá? Somente a Terra. Então, vamos marcar aqui. O Sol não se move em relação à Terra em momento nenhum. Tá bom? Mas por que, tia Ana, o vemos em posições diferentes, tia? E por que não vemos o tempo todo? O que dá origem aos dias e às noites? Vamos estudar isso aqui. Vamos ver. Observem bem aqui essa ilustração. Eu tenho uma ilustração esquemática, tá? Eu tenho uma ilustração do planeta Terra. Eu tenho um lado escrito dia, observem aí, esse lado está bem iluminado. E um lado escrito noite. Esse lado escrito noite está bem o quê? Escuro. Peguem aí o lápis de vocês. Aonde está escrito dia, escreve leste. Aqui, ó, você vai escrever aqui embaixo, leste. Aonde está escrito noite, você vai escrever oeste. Escreveram? Aonde está escrito dia, você vai escrever leste. Onde está escrito noite, você vai escrever oeste. Então, vamos pensar o seguinte. A Terra, turma, ela gira em torno dela mesma. Ela faz um movimento rotatório, tá? O movimento que a Terra faz em torno dela mesma ou em torno do seu próprio eixo, eu chamo de movimento de rotação. Esse movimento que a Terra dá, ela gira, esse entorno que ela faz em volta dela mesma, é o movimento de rotação que dá origem ao dia e à noite. Quando a Terra começa a se movimentar, ela sempre começa do lado oeste para o lado leste, tá bom?
Então a Terra sempre, o Sol sempre vai iluminar o lado leste. O Sol começa a iluminar o lado leste. O lado que o Sol ilumina primeiro, o lado oeste, a parte aí, representa o dia. E o lado onde o Sol não está iluminando é a noite, tá? Por isso que, às vezes, muitos de vocês já ouviram falar. E se no Brasil for dia, lá no Japão, Oriente Médio, é o quê? É noite. Se lá no Japão é noite, no Brasil é dia, tá? Devido ao movimento que a Terra faz em volta dela mesma. Esse movimento dá origem ao dia e à noite. A parte que o Sol ilumina, eu chamo de dia. E a parte que o Sol não ilumina, eu vou chamar de noite. 2. Você sabia que quando é dia no Brasil é noite no Japão? Por que isso ocorre? Isso ocorre devido ao movimento de rotação, tá? A Terra, ela sempre vai girar do lado oeste para o lado leste. Onde o Sol bate é dia, onde o Sol não bate é noite. E o Sol, ele nasce lá no leste, lá no oriente, tá? Por isso que a gente chama o Japão de Terra do Sol Nascente. Porque o Sol nasce lá no Oriente. Na representação acima, lendo aí a questão 2. Abaixo da questão 2. Lendo aí aqui, ó, final. Na representação acima, é noite no trecho da Terra que não está iluminado pelo Sol. É dia no trecho que está iluminado pelo Sol. Tá? Na representação acima, é noite no trecho da Terra que não está iluminado pelo Sol. É dia no trecho que está iluminado pelo Sol. Então, o trecho iluminado pelo Sol, dia. O trecho não iluminado pelo Sol, noite. O Brasil e o Japão estão em lados opostos do planeta Terra. Um está no Ocidente, outro no Oriente. Por isso, em determinado momento, enquanto é dia no Brasil, é noite no Japão, e vice-versa. Então, vamos marcar aqui. Na representação, até Terra. Marquem com marca-texto. Importante. Último parágrafo. Isso ocorre porque a Terra gira em torno de si mesma. Então, turma, quando a Terra faz um movimento de rotação, esse movimento dá origem ao dia e à noite. Esse movimento ele dura aproximadamente 24 horas. Ele vai fazer 23 horas e alguns minutos. Então, aproximadamente 24 horas, tá? Que é a duração do dia. A Terra dá uma volta completa em torno do seu próprio eixo em aproximadamente 24 horas. Nesse tempo, passamos por um período claro, que é o dia, e por um período escuro, que é a noite. Então, vocês vão marcar também todo o último parágrafo. Todas essas informações são muito precisas, necessárias. Após vocês marcarem, marcaram? Após vocês marcarem, vou deixar como proposta para vocês algumas páginas do livro de geografia, tá bom? Alguma dessas atividades vocês terão que fazer no caderno. Fiquem bem atentos. Façam com bastante atenção. Façam com bastante atenção a atividade que eu vou deixar para vocês, tá? Vocês vão abrir o sistema, ver as páginas que eu deixei lá do livro de geografia, vão dar mais uma lida em tudo isso que nós estudamos hoje e vão realizar a atividade proposta de hoje. Caso você não tenha entendido alguma coisa, passou alguma coisa despercebida, Tiana, gostaria que você explicasse novamente o movimento de rotação, o movimento aparente do Sol. Manda uma mensagem para mim, ou no Instagram ou lá no mural da turma. Lembre-se sempre de fotografar sua atividade e postar lá no mural, tá bom? Eu deixo para cada um de vocês um enorme beijo. Estou morrendo de saudades, tá?
mas isso vai passar muito rápido. Um beijo e até a próxima videoaula.